Pessoal, estamos de volta para falar do grupo F, hein? Decepção. Que coisa horrível esse futebol italiano. Meu Deus, vergonhoso um país e uma Copa do Mundo, atual campeão e não fazer nada, hein? Grupo F, Paraguai 5 pontos, líder. Eslováquia se classificou com 4 pontos. A Nova Zelândia da Oceania, com jogadores amadores. Um jogador é professor e o outro é bancário. Em terceiro com 3 pontos. E a lanterna do grupo, Itália, 2 pontos, atual campeão. O que falar desse grupo F? A gente não tem nem o que falar desse grupo. O grupo que teve a maior zebra, que a Itália novamente repetiu o desempenho da França em 2002, que é o campeão não passar da primeira fase. Desempenho pífio. A Itália, não tem o que falar da Itália. A Itália não se renovou, inclusive era o mesmo técnico, elenco mesmo, ainda mais fraco, porque não tinha Totti, não tinha Del Piero, que eram grandes nomes da Itália. E então a gente não tem o que falar da Itália, que é uma zebra, que é isso que é a diferença do futebol brasileiro para os outros, a renovação. Se eles estivessem bem nessa Copa, provavelmente na próxima Copa ia ser o mesmo time alterando 1 ou 2 jogadores. Mas é um pouco mais difícil fazer renovação com um time campeão. Como que você vai barrar um Cannavaro? Não, mas você vai barrar um Pirlo? A Copa de 2010 já era outra história. A Itália não tem renovação, a gente vê pela Inter de Milão, que não tem um italiano no time titular. Eu acho que a Itália é a maior decepção da Copa por ser atual campeã e por estar num grupo teoricamente muito mais fraco do que a França enfrentou. No grupo, aí tínhamos apostado a Itália 100%, 9 pontos, seguido do Paraguai. Vai ver a facilidade do grupo, que com todo respeito, a Eslováquia e a Nova Zelândia, eles não entendem nada de futebol. E o Paraguai nunca ganhou nada. E o Paraguai nunca ganhou nada. Ele chega, às vezes, na América do Sul aqui, ameaça uma Argentina, um Brasil, mas não tem futebol para ficar na frente da Itália. Itália que não apresentou nada, nenhuma jogada ensaiada, nenhuma jogada trabalhada, dependeu do Pirlo machucado para jogar 30 minutos, que não alterou nada. Horrível o futebol italiano. Eu acho que se tivesse colocado o Totti e o Amauri, né, o ataque da Itália, acho que poderia dar uma sacudida, porque o Totti é um jogador que mesmo maduro, mas é um jogador finalizador. Acho que o Amauri é uma renovação, mesmo sendo brasileiro, mas não tá, ele está lá na Itália, não está naturalizado italiano. E isso pode ajudar muito. Acho que a Itália ela sofre muito com jogadores muito velhos, né? Um time assim, tem muita coisa do Milan, muita coisa do Juventus. Juventus fez uma campanha horrível no campeonato italiano também. O Milan também uma campanha muito ruim. Então, é decepção, mas é uma decepção se você olhar bem, se for parar para pensar, poderia acontecer realmente. Eu arriscaria dizer que não só decepção nessa Copa, mas da história da Copa do Mundo, uma Itália não ser classificada no grupo com Eslováquia e Nova Zelândia. E eu não tenho certeza, mas estamos falando que uma Itália envelhecida, eu acho que não é, na média de idade de seleções italianas, é um time com a média de idade mais nova da história. De seleções italianas, eu não tenho certeza. Eu acredito que a próxima Copa aqui no Brasil a Itália vai sofrer. Porque aqui há 4 anos da próxima Copa você não vê nenhum grande talento italiano. E para ser campeão não vai ser 1 ou 2 craques que vão resolver o problema da Itália, vai ter que montar uma base. O capitão Cannavaro, que falhou muito nessa Copa, já se despediu da seleção. Então eu acredito que a Itália vai sofrer para se classificar ainda para a próxima Copa. E mantendo o respeito da Itália, um time toma gol de lateral, Copa do Mundo, da Eslováquia, precisando ganhar, precisando empatar o jogo, perdendo de 2 a 1, tá certo, estava fazendo a pressão, mas tomar um gol de lateral. Não, isso não acontece nem em vaza. Isso é ridículo, né? E a tradição defensiva da Itália, o próprio Cannavaro afirmou nessa Copa que a Itália não ataca como outros, mas ninguém defende como a Itália. Ainda bem defende como a Itália, senão, ainda bem não, até seria bom, né? Porque uma Copa que sai tão poucos gols, se defendêssemos igual a Itália, ia ser uma Copa de goleadas. Essa é a Copa de goleadas. O time da Itália, não temos nem esse grupo, não tem como falar de Nova Zelândia, que saiu invicta, Copa do Mundo, da representante da Oceania, saiu invicta, 3 empates, 2 gols marcados e obviamente 2 gols sofridos. Saiu invicto, foi lá, todo mundo achou que ia ser o saco de pancada do grupo e terminou na frente da Itália. O futebol neozelandês
apresentou uma variação que há muito tempo a gente não via. É um futebol promissor, eu diria. Futebol esforçado, que não é futebol semi-amador na Nova Zelândia. Pela tradição do país, que o campeonato do país tem 5, 6 times. Então é amador, como você mesmo disse, é um time que tem um bancário, Um professor um no time. professor. Então você já vê que é um time que fez o papel, vão chegar como heróis. E o que eu não consigo entender, se vocês puderem me explicar, a Itália não conseguiu ganhar da Nova Zelândia. Não, e o mais engraçado, o atual campeão mundial e o atual vice já são da Copa do Mundo, né? A primeira vez na história das Isso é Copas do Mundo que o campeão e o vice saem na primeira fase. É ridículo. É ridículo porque se você for ver a Nova Zelândia e a Eslováquia, a gente não tem muito o que falar, porque a gente não conhece o futebol de lá, porque fica complicado, porque era tão óbvio que ia da Paraguai e Itália que isso foi muito surpresa. Surpresa total, a maior surpresa de todas as Copas do Mundo. E num grupo fraco a Itália não venceu um jogo. Venceu um jogo. Não venceu um jogo. E a Nova Zelândia, como eu falei, vai voltar como herói. Não sofreu nenhuma derrota, fez um papel bonito pro futebol do país. O técnico neozelandês falou que queria o futebol como o principal esporte do país depois da Copa do Mundo. Grupo F tivemos Paraguai 5 pontos, Eslováquia 4 pontos, Nova Zelândia 3 e a lamentável Itália 2 pontos. Lorde Mudanças, apoiando esse programa de hoje. Mais um intervalinho rapidinho, voltamos a debater o grupo do Brasil, o grupo G.